O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Resposta dos Espíritos. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões. Chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Comentário do Espírito Miramês. Os processos de despertamento das criaturas de Deus são diversos, como já o dissemos em variadas oportunidades. Não obstante, todos eles nos levam à perfeição. Ainda é preciso dizer mais, que o Espírito nasce das mãos do Criador, com seus atributos em estado latente, esperando golpes do tempo pelas mãos do espaço. Leis vigoram por todos os ângulos da grande vinha do Senhor, inspirando e movimentando, do protozoário aos maiores benfeitores que dirigem os mundos. Nossos comentários. Miramês reforça que o despertamento da criatura é diverso, ou seja, os caminhos percorridos têm suas lutas, mas também têm virtudes em desenvolvimento que irão, pouco a pouco, despertando a criatura. Também podemos comentar, Paulo, que já compreendemos que este dilatar espiritual se dará através do esforço próprio, incluso de humildade e amor onde quer que se encontre, vivendo e lutando com a fronte erguida, confiante no amor que todos recebemos das mãos do nosso Pai ao nascer, espíritos imortais. Pois então, Martinha, eu volto um pouquinho lá atrás, ainda na sua fala, quando você cita aqui Miramês, então diz que o Espírito nasce das mãos do Criador com os atributos do Criador, os atributos do Pai em nós, em estado latente, e que esta latência vai despertando através, citado ali no texto, golpes do tempo. Ou seja, explique para nós esses golpes do tempo. O Miramês, Paulo, oferece uma esperança e um conforto para todos nós, porque os golpes do tempo são as nossas reencarnações, as oportunidades dadas pelo nosso Divino Pai, e junto, então, de cada reencarnação nós trazemos, como tu citastes, os seus atributos em estado latente, e à medida que reencarnamos estamos trabalhando passo a passo pelas mãos do espaço, que é esse momento do reencarnante desenvolver, chegando até a pensarmos que ele mostra o nosso início primitivo, ignorante, sem o conhecimento, até os benfeitores, como ele cita, que para nós que já estudamos um pouquinho, Kardec nos mostra a escala espírita, nos apresentando a última, que são os espíritos puros, que é onde nós chegaremos e o que o Miramês está nos dizendo. Ou seja, a humanidade engatinhava com seus atributos, ainda em estado latente, e durante várias e várias reencarnações, esta latência, digamos assim, explodiu. E o ser humano, a humanidade, foi adquirindo então sabedoria, conhecimento, né, e aprimorando ainda mais seus conhecimentos acerca da sua vivência material, como também da sua evolução espiritual. Voltamos para o comentário do Espírito Miramês. Podemos comparar a linha evolutiva dos espíritos desde a sua formação à angelitude, como as vidas humanas, desde o berço ao túmulo. As diferenças são enormes entre os seres humanos. Diferenças estas que partem da maturidade, que nunca é igual, do tempo de vida de cada ser. Bom, é o que nós acabávamos de falar, não é isso?
Ele fez um paralelo bem interessante, né, da linha evolutiva dos espíritos, que nascem simples e ignorantes, hoje já mais evoluídos. Então ele faz esse paralelo com o curto período do ser humano, da vida do ser humano, como se ela fosse uma eternidade. Então começa lá com o feto, se desenvolve, vem crescendo e, ao se despedir da vida material, adquiriu um nível possível de evolução, de entendimento da própria vida, de si próprio, da sua alma. A mesma coisa então se dá na eternidade da vida espiritual. A diferença é que possivelmente não tenhamos limite de aprendizado na vida espiritual, porque não há limite de tempo. O limite de tempo está aqui, na vida material. Fora, na vida espiritual, não há limite. Então, nosso dom de aprender é igualmente infinito. E Miramês continua: os espíritos igualmente são assim, eles se diferenciam pelo tempo. Certamente os mais velhos carregam consigo maior número de experiências, e essas experiências lhes conferem despertamento mais seguro. Não negamos o livre-arbítrio de todas as criaturas de Deus, porém, não podemos nos esquecer das suas limitações em todas as direções em que forem chamados a viver. Nossos comentários. O Espiritismo considera que nada acontece sem que Deus saiba, mas também não significa que haja um controle divino absoluto impedindo a manifestação da vontade humana e dirigindo este homem a seu bel prazer. Isto não acontece, porque Deus dá ao espírito a total liberdade de escolha, o livre arbítrio, deixando-lhe a responsabilidade, em consequência, por todos os seus atos. Todo espírito, então, terá que se desenvolver, se aperfeiçoar, e isto se dará através de suas lutas, seus trabalhos, determinações, para não sucumbir às ilusões do mundo. Pois é, Paulo, e as suas escolhas têm extrema importância para o seu aperfeiçoamento, assim como os cuidados e a manutenção da sua saúde, tanto física, mental e espiritual. Mas somente à medida que o homem se torna responsável e lúcido, é que estabelece metas para a sua vida, consciente de liberdade, com responsabilidade, que deve nortear suas metas. Regina, nós também podemos observar que à medida que o tempo passa e esse homem se desenvolve com as suas responsabilidades, surge uma clareza na sua existência e que está em suas mãos determinar então o agravamento ou a elevação dele como espírito imortal para os planos superiores determinados. Sim, a tal da responsabilidade que a gente cita em função da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, não é isso? Voltando então ao Miramês, ele continua nos dizendo que os espíritos saem de Deus em forma de energia divina, dotados de todos os poderes que pulsam na sua intimidade, como sendo segredos da divindade, e percorrem todas as estações de aprendizado. Em cada uma, desabrocham valores registrados pela eternidade, enriquecendo condições para que surja a razão como conquista da sua trajetória. Essa energia desce, experimentando todos os tipos de opressões ambientais, intensificando-se em uma unidade grandiosa, para depois surgir o milagre da individualidade. Esta energia, ao descer, reencarnar, se reveste de um corpo material, sendo seu principal atributo, o do espírito reencarnante, a inteligência. Os nossos comentários, então, Regina, é tão bom falar desta parte da nossa história. Então nós vamos trazer aqui o livro EAD, é o livro Estudos Avançados da Doutrina Espírita, pela FEB, e o título é Filosofia e Ciência Espírita. É o livro 5, muito interessante, vale a pena dar uma pesquisada.
E ele traz para nós também uma outra contribuição, onde ele diz que para a doutrina dos espíritos, há 2 elementos distintos e gerais do universo, criados por Deus: espírito e matéria. O espírito, encarnado ou desencarnado, está revestido de uma matéria semimaterial, ou perispírito, que serve de molde para a construção do corpo físico. Pois é, amigos, podemos dizer que quando encarnados, somos chamados de alma, mas a alma e o espírito são palavras sinônimas, entendemos aqui como um sinônimo, e são utilizadas respectivamente apenas para indicar o ser que possui o corpo físico encarnado e o que não possui, o desencarnado. Então Miramês nos diz que outro grande momento de plenitude reside no amor que o Pai nos oferece como dádiva, a vida com o exercício da razão. Trazemos agora mais um comentário do Espírito Miramês. Esses processos ainda escapam às pesquisas da ciência dos homens, mas no alvorecer de um amanhã próximo poderás ter algumas notícias sobre o espírito imortal, sua vida e sua volta ao Criador, na feição do Espírito Filho deste mesmo Deus, onde poderá desfrutar das glórias espirituais com plena consciência de si mesmo. Nos nossos comentários, gostaria de trazer Emmanuel, lá no livro O Consolador, na questão 228, quando ele diz que uma encarnação é como um dia de trabalho e que o alvorecer deste amanhã próximo será o despertar do homem como espírito encarnado neste orbe, para angariar experiências, conhecimento, sabedoria e pureza. O Emmanuel também nos diz, né, Regina? Mas na caminhada, ao escolher o rumo certo, as notícias de sua imortalidade irão se abrindo, pois o mesmo já se reconhece parte da grande obra do Divino Pai. E para aproximar-se e compreender cada vez mais este amor, irá trabalhar com mais intensidade para então desfrutar das glórias espirituais que o cercam e que ainda não consegue ver nem ouvir. Comentário do Espírito Miramês. É nessa descida e subida, nesse esforço permanente do espírito, que a vida toma novas dimensões, pelo acervo de luzes acumuladas na sua estrutura mais íntima, como sendo o Sol em completa conexão com o Sol maior. Nunca podemos dizer que uns sofrem tormentos dos seus próprios erros e outros não. Que o despertamento de uns se processa sem sacrifícios, enquanto que os outros foram torturados pelos seus desequilíbrios como sendo demônios. Nossos comentários. A lei de causa e efeito é infalível, embora misericordiosa em seus atenuantes, conforme o ensino no Evangelho que diz: o amor cobre a multidão de pecados. E então, por meio desta lei, que cruzaremos na terra e na espiritualidade com acontecimentos relacionados em conexão magnífica com méritos e deméritos, créditos e débitos espirituais, expressando invariavelmente a mecânica da justiça divina. Estudando então o Espiritismo e guardando sempre em cada um de nós a capacidade de nos sensibilizarmos com as dores, aflições e desequilíbrios do outro, do irmão, é que sentiremos aí estar parte da essência da doutrina dos Espíritos. Mas além de observarmos, deveremos estar também conscientes da grande transição, aceitando as mudanças que vão nos colocar em rota de grandes devoluções de empréstimos feitos por nós na grande jornada. Devemos entender aqui que estamos então nos referindo a todos os bens materiais adquiridos, com esforço próprio, ou recebidos como herança, mas que são meros empréstimos, tornando-nos tão somente usufrutuários de tudo aquilo que pensamos possuir. Viemos sem nada
partiremos sem nada. Portanto, a doutrina deve nos preparar para tal entendimento, facilitando-nos o desapego das coisas materiais. Pois é, Regina. E o mundo da verdade, esse mundo não terreno, se apresenta a nós, encarnados, sob diversas nuances, mas com um único e primordial propósito: possibilitar ao homem os avanços de sua alma no rumo do aperfeiçoamento. Comentário do Espírito Miramês. O livre-arbítrio se expressa noutro sentido, de difícil entendimento mesmo para os espiritualistas. Os que escolhem o mal são espíritos aos quais faltam experiências no campo de ascensão. O que chamamos de mal convida a alma com as facilidades inerentes às suas ilusórias conquistas. E todos nós passamos pelas ilusões da vida. Como precisamos da teoria para que comecemos as práticas, ninguém toma água sem primeiro ter a sede, nem come sem apresentar a fome, e pessoa alguma se veste sem primeiro estar nua. Pois é, Regina, muito provavelmente nem saberíamos identificar o bem se não passássemos em várias situações pela prática do mal e constatando suas danosas consequências para nós ou para o nosso próximo. Continuando então os nossos comentários, Paulo, numa sua existência, por mais longa que fosse, não se adquiriria todas as virtudes e todos os conhecimentos. Eu acho que todos nós, estudantes, já constatamos isso. Tanto os santos, os sábios, como queiram cada um dos nossos ouvintes compreender, teriam que ser privilegiados de Deus, escolhidos a dedo, então, por este. E em várias existências, os santos e os sábios teriam sido os construtores das próprias virtudes e dos próprios conhecimentos, segundo a maravilhosa engrenagem das leis divinas, reveladoras e infalíveis, que não estabelecem predileções por ninguém. Nós podemos dizer então, Martinha, que o estudo criterioso do Espiritismo nas fontes doutrinárias de Allan Kardec e nos substanciosos livros de André Luiz, de Emmanuel, de Leon Denis, de Joana de Ângeles e tantos outros, constitui imperiosa necessidade para adquirir a exata noção de nossa responsabilidade individual, momento em que nos será possível realizar aquilo que denominaríamos evolução consciente. Pois é, o estudo e a aplicação simultâneos dos fundamentos doutrinários do Espiritismo, com a sua consequente incorporação à nossa vida, colocam o ser humano na rota certa da sua ascensão. Assim sendo, teoria e prática espírita cristãs desdobram à inteligência e ao coração os mais ricos e mais belos panoramas de crescimento e evolução para Jesus no rumo de Deus. Traremos agora mais alguns comentários do Espírito Miramês. E ele faz a seguinte pergunta para nós: como não passar pelas experiências para depois vivê-las? Ninguém parte de Deus retamente, sem nenhum problema. As contradições, nós mesmos as criamos para as resolver, assegurando o próprio mérito no coração, como sendo o esforço da boa luta. Trago agora então os comentários do grupo de estudantes desta vinha de luz, dizendo aos amigos: como o Espiritismo, que exprime exuberância na sua condição de doutrina reencarnacionista, a luz redentora do Evangelho do Cristo, ficam assegurados pela oportunidade dos reencontros, o reajuste de situações, o resgate de débitos e a reabilitação de vítimas. As excelências do reencarnacionismo nos falam de um Deus que não é apenas o Criador do universo, causa primária de todas as coisas, mas também o Pai compassivo e bom,
justo e misericordioso. Ou seja, né, Martinha, ele oferece suas leis de oportunidades para que possamos gradativamente, uma a uma, vivenciá-las com os próprios méritos em esforços e lutas de muito trabalho para alcançarmos a autossuperação.